Salve, rapaziada rubro-negra. Tô aqui com o corte do Show do Esporte com Glenda, a nossa querida flamenguista. Tem que aturar esse ante, falando muita asneira sobre o nosso técnico e tudo mais. Mas vamos dar um apoio pra ela e vamos conferir aqui o que rolou nesse jogo de ontem. O Flamengo foi absoluto, dominou tudo. Não dava pro Esporte, cara, é muita diferença em todos os quesitos. Beleza? Crédito de imagem referente a esse corte se encontra abaixo na descrição, mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho e ajuda com like porque eu agradeço e bora lá, dá uma força pra ela, um apoio moral, porque não é pra qualquer um aguentar esse ante do lado falando muita asneira. É um fanfarrão, o engenheiro de obra pronta, o perito técnico em tática do futebol brasileiro do jogo já jogado. Vamos conferir. E no Maracanã, vamos falar aqui de Flamengo? Flamengo. Olha o meu hino aí, ó. Sempre eu hei de ser. Não, eu não. Então, você não. O Flamengo, mas ó, o Flamengo fez a lição de casa, né? Agora, até o final do Campeonato Brasileiro, vai ser essa perseguição aí entre Palmeiras, Flamengo e o Cruzeiro ali tentando alguma coisa. Bom, o Flamengo venceu o Lanterna Sport e voltou à liderança do Brasileirão. E eu tenho uma pergunta. Você sabe onde dorme a coruja, Elias Júnior? Eu não sei, mas o Arrascaeta sabe. Aqui no Maracanã, Flamengo e Sport se enfrentaram em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e podemos dizer que foi um jogo de apenas uma equipe. O Flamengo controlou praticamente todos os 90 minutos, mas sofreu para construir o placar de 3-0, especialmente na primeira etapa. E se alguns torcedores reclamavam da falta de chutes de média distância, isso foi bem visto na primeira etapa, só que faltou pontaria. As características dos jogadores que estão no campo, tem uns que são mais chutadores que outros. E principalmente os espaços que o adversário deixa para que você chute. E uma das coisas que o Sport deixa esse espaço na frente da área muitas vezes para que você chute. Dentro da área, Bruno Henrique teve a melhor oportunidade da primeira etapa, mas chutou para fora. No segundo tempo, logo aos 5 minutos, saiu dos pés de Bruno Henrique o primeiro gol do jogo. Ele recebeu uma bela bola de Samuel Lino e abriu o placar. Depois disso, em menos de 20 minutos, o Flamengo matou o jogo. Primeiro, mais uma vez, com Bruno Henrique, que pegou o rebote do goleiro Gabriel Vasconcelos. Depois, o grande gol da noite. Jorge André Arrascaeta bateu essa falta com maestria para dar números finais à partida. Final, Flamengo 3, Sport 0. Agora, o Flamengo volta suas atenções para o São Paulo, adversário da próxima quarta-feira. E com a vitória, chegou a 64 pontos, se mantendo muito vivo na luta pelo título brasileiro. O que nós temos que fazer é pensar no próximo jogo. É o que eu faço. Tá muito longe da final, sei que vocês querem saber da final, querem falar da final. A única coisa que passa na minha cabeça é São Paulo e essa é a minha mensagem que eu tenho passado para os meus jogadores. O que tá na nossa cabeça é a próxima rodada. E a única coisa que importa é o que tá no nosso alcance, o que tá na nossa mão é o que podemos fazer, é tentar ganhar do São Paulo a próxima rodada. Fala aí, Eli. Eu só digo vou falar assim, o seguinte, você pode falar uma coisa só? Duas. É assim, o primeiro tempo foi aquilo que a gente estava conversando até aqui, né? O Flamengo, ele chega, ele vai, ele assusta, ele abafa, ele vai pra cima, mas ele ainda precisa acertar essa bola final aí. Por exemplo, uma partida mais difícil, uma final de Libertadores que teremos no dia 29 de novembro entre Flamengo e Palmeiras, não dá pra ficar perdendo tantos gols assim. O Gabriel defendeu muito. Só pra gente ter ideia que, olha só, foram 24 finalizações do Flamengo contra 4 do Sport. Eu assisti bem esse jogo. 24 finalizações, Eli. Primeiro tempo, o Flamengo teve lá 15 finalizações, mas nada assim excepcional, nada gigante, 70% de posse de bola contra 30%, mas é óbvio que você vai ser o Flamengo e isso só demonstra a enorme desproporção entre o que acontece dentro do futebol brasileiro quando você é o Flamengo e tem 2 bilhões de reais de orçamento para 2025 e quando você é o Sport, que não vai ter nem 12 vezes
a menos esse orçamento. Então, você tem um time que vai faturar 2 bilhões e um time que muito dificilmente vai faturar 150, 160 no ano. Essa é a realidade. Vai cair na Série B, provavelmente. Não, estará na Série B, não tem outra alternativa. Eu não vou ficar fazendo tipo aqui, Juventude e Sport estão na Série B em 2026. Digam o que quiserem, pode dizer o que quiser. O Juventude pode até ganhar do Palmeiras hoje, não vai mudar absolutamente nada aquilo que eu acredito ser a lógica do futebol para 2025. E essa é a realidade. As desproporções financeiras são tão grandes. No caso do Juventude, então, a desproporção ainda é maior. O Juventude tem o pior orçamento da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, a gente ontem o que viu? Viu aquilo que... Anota aí, Glenda, cada vez a gente vai ver mais. Lembra quando eu te falava? É inacreditável que o futebol movimente 4 bilhões de pessoas no planeta. É inacreditável que o futebol movimente no Brasil bilhões de reais e de dólares e que a gente não tem esse profissionalismo ainda. Esse profissionalismo está chegando. Esse profissionalismo, as pessoas vão falar, mas o futebol vai perder o encanto? Óbvio que não vai perder o encanto. O futebol vai mostrar caminho para que o Corinthians seja profissional como o Palmeiras é, para que o São Paulo seja profissional como o Palmeiras é, como o Flamengo é. E aí você vai começar a entender que essa desproporção é gigante. E essa desproporção, ela tem que ser reconhecida e tem que ser efetivada dentro das 4 linhas. Foi só isso que aconteceu na partida de ontem do Flamengo contra o Sport. Uma incrível desproporção de qualidade, de orçamento, de estrutura. A única questão é que o nosso Felipe Luiz ainda precisa evoluir, né? Ai, meu Deus do céu, você não aguenta, né? Você não aguenta. Você vai lá e... Gente, pelo amor de Deus, Felipe Luiz... Vai na minha. Não, vou na sua... Nessa não vou. Nessa você não vai? Nessa eu não entro no seu bonde, não. Você não acha eu entro não no acha seu que o bonde Palmeiras... em várias coisas, mas nesse bonde aí... Você não acha que o Palmeiras vai Felipe ser Luiz, campeão brasileiro e campeão da Copa Libertadores eu da acho América? que Acho que não. Eu acho que o Campeonato Flamengo Brasileiro... a gente ainda tem muitos jogos pela frente. Não sei, vai ficar essa perseguição entre os dois. Quem errar menos, é aquela história, quem errar menos e quem desperdiçar chances, por exemplo, o Flamengo jamais poderia perder para o Sport. Não existe essa possibilidade. Não poderia, pode nem empatar. Mas acabou o primeiro tempo, eu falei, pô, não é possível. Mas você sabe que isso, na sequência, o Flamengo faz 4 substituições. Não, eu sei. E ele volta melhor. Não, né? ele volta melhor, mas assim... E o coitadinho do Sport, se fizer uma, já despenca. Ele volta melhor, mas, por exemplo, perdeu pro Cruzeiro. Porque, tudo bem, o Cruzeiro é o Cruzeiro, Sport, é diferente. Mas perdeu pro Cruzeiro, não podia perder pro Cruzeiro. Não embate ali pela liderança, não pode perder. Mas é que jogo, o Leonardo Jardim, o técnico do Cruzeiro, além do Cruzeiro ser um time infinitamente melhor do que o Sport, não dá pra comparar, o Leonardo Jardim é um treinador muito melhor do que o Felipe Luiz. Não. Então... calma, peraí. Peraí, gente, calma. O Cruzeiro pode ganhar do Palmeiras também. Não, claro Cruzeiro que pode. pode ganhar do Palmeiras. Óbvio que pode. Aliás, Cruzeiro e Palmeiras. Não, já foi. Já foi. Olha só, o Cruzeiro em relação ao Palmeiras, olha só. Olha como o Leonardo Jardim, apesar da gente estar... E eu acho ótimo que a gente possa discorrer sobre isso, porque a gente está com o Flamengo na pauta e nós vamos ficar com o Flamengo, mas não se esqueça de uma coisa. O Flamengo tem o melhor time da América do Sul, tem o melhor orçamento da América do Sul, mas não tem o melhor treinador da América do Sul. Tanto é verdade, e não tem sequer um dos 5 melhores treinadores da América do Sul. Tanto é verdade que, olha, calma aí, nós vivemos num país... Você não pode falar de um técnico que pega o Flamengo e coloca na final da Libertadores. Mas espera um pouquinho. Que tá brigando pelo título brasileiro. Tá tudo bem, mas ele tá fazendo a obrigação dele. Ele tá fazendo só a obrigação dele. Nós estamos falando nada contra o Felipe. O Felipe pode ficar chateado comigo. Ele tem um histórico de jogador maravilhoso, mas de treinador ele tem que evoluir muito, tem que comer muito arroz e feijão. O Felipe Luiz quase ficou fora nas quartas de final da Copa Libertadores da América. Ele tem que colocar uma estátua e pagar o bônus pro Rossi, que garantiu a classificação dele para as semifinais da Copa Libertadores nas penalidades máximas. Caiu na Copa do Brasil, falha dele, Felipe Luiz. Palmeiras caiu na Copa do Brasil, falha do Abel. Só que o Abel tem um retrospecto. São os dois times que o Abel tem um retrospecto como treinador que
o Felipe não tem. E aí... Ele tá começando, não significa que ele não vai ter. Ele só tem 4 derrotas no Campeonato Brasileiro. Mas espera um pouquinho. É a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. É o melhor ataque do Campeonato Brasileiro. Se o Palmeiras ganhar hoje, que é natural que o Palmeiras ganhe de Juventude, mesmo o jogo sendo em Caxias do Sul, é natural. Eu não consigo enxergar um Palmeiras que não seja um Palmeiras vitorioso hoje. O Palmeiras assume de novo a primeira colocação do Campeonato Brasileiro. Por isso que eu tô falando que vai ser essa briga até o final. Nós temos o quê? 8 rodadas pela frente? O Palmeiras ainda tem um jogo, né? Ainda tem um jogo. Pro Palmeiras é 9. Pro Palmeiras 9, pro Flamengo 8. Vai ficar essa perseguição um contra o outro ali. Não pode... Agora, o problema é o seguinte, como o Flamengo perdeu, agora eu já até esqueci o jogo, que ele não podia ter perdido... foi pro Cruzeiro e também teve uma outra derrota. Isso daí, lembra? Bahia, né? Eu acho que foi pro Bahia. Exatamente, foi pro Bahia. Perdeu pro Bahia. Lembra que a gente até falou aqui no Show do Esporte? Essa derrota pode custar o título do Campeonato Brasileiro. Eu entendo o seguinte... Mas não significa que o Palmeiras não possa perder também nesse caso. Vamos dar uma olhadinha então na tabela, Elias Júnior? Vamos, você que manda. Olha a tabela aí do Campeonato Brasileiro. Olha aqui, ó. Não sei se isso vai permanecer. Mas nesse instante, enquanto o Palmeiras não enfrenta o Juventude, o Flamengo assume novamente a liderança do Campeonato Brasileiro, seguido Palmeiras e Cruzeiro, como a gente vem falando aqui. Olha só, isso muito próximo. Isso aqui não dá pra gente bater dizendo que já tá definido o título do Campeonato Brasileiro. Filha, tem 2 jogos a mais. Gente, eu amo quando você me chama de filha. Gente, eu amo esse homem. Tá definido. Não tá definido. Tá definido. O Cruzeiro tem 2 jogos a mais. Vai lutar pra ser um bom terceiro colocado e tá tudo bem. Tá bom. Então tá bom. Aí, galera, o Show do Esporte. Essa Glenda, cara, ela tem um passe livre direto pro céu pra aguentar esse ante o dia todo. Cara, que emprego difícil é esse aí, hein? Ele é muito ante. Agora eu vou te falar. Lembrando ele que antes do Felipe Luiz, teve vários, não foi um, não foi 2, vários técnicos depois do JJ não fez o que o Felipe fez. E teve o maior técnico brasileiro da época, o Tite. Foi justamente o que o Felipe Luiz substituiu. Fez melhor do que ele. Fez o time jogar. É muito fácil falar assim, né? Cara, e o Flamengo só tende a quebrar a cara desse cidadão. Tem jogo sim, mas se não for o imponderável, o imprevisto, o acaso, como aconteceu no último confronto do Flamengo lá na final contra o Palmeiras, a gente ganha sim, pode apostar. Agora, lembrando, o Palmeiras não ganha do Flamengo fora isso há muito tempo, tá? E o Felipe Luiz vai mostrar isso pra você e calar esse ante que fala muita besteira. Flamengo é Flamengo, amigão. Pode contar aí. E o Brasileirão, tem jogo. Tem que ver aí a dificuldade, como que vai ser. O Palmeiras basta empatar porque o Flamengo assume. Agora, nesse momento, só dá Flamengo. Nós estamos na ponta. É isso aí, e ponto. Beleza? O vídeo é só se inscreva no canal, ative o sininho, chega com like, compartilha, dê a sua opinião e me ajuda muito. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.